mereceu. E o ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que bem. Mais uma vez a gente está reunido aqui, de forma online ainda, aguardando todas as questões da pandemia. Lembrando que a gente tem uma agenda preparada para o retorno da Igreja da Vila, no dia 20 de dezembro. Se tudo ocorrer bem e as coisas continuarem caminhando bem, nós vamos voltar dia 20 de dezembro. Traremos mais novidades sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, a gente reúne aqui, pela internet, online mesmo. Eu também sinto saudades de estarmos juntos. Mas Deus providenciou esse material, esse recurso, para que a gente possa adorá-lo, cultuá-lo de alguma maneira juntos. Então nós utilizamos a internet. Eu queria ler um salmo para começar o nosso culto de hoje. Um salmo que falou muito ao meu coração na quinta-feira. Quinta-feira foi dia de ações de graça. E lendo este salmo,
Deus abençoou muito o meu coração e eu queria que esse salmo abençoasse o seu coração também. É o salmo de número 116. Eu vou ler os primeiros versículos, que diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo Senhor, pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar? Deus bendito, eu quero pedir uma bênção muito especial do Senhor sobre as nossas vidas. Neste momento de culto, que teu Espírito sopre sobre nós e que despertemos para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Que os nossos movimentos de cântico, de oração, de estudo da palavra sejam movimentos de louvor, mas que ao mesmo tempo teu Espírito se mova em nossa direção e nos abençoe em nome de Jesus, nos fortalecendo para a caminhada e que, impactados pelo teu grande amor, possamos fazer diferença onde nós estivermos. Aceita, pois, Deus, a nossa adoração. Fazemos de forma impura porque somos impuros, fazemos de forma errada porque somos pecadores, mas pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados e que o Espírito Santo leve as nossas orações até diante do teu altar e que o Senhor aceite tudo isso, porque queremos fazer não pelos nossos méritos, mas pela obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom culto. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu
vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
deixou o céu para livrar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada irá nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Chegamos ao final desta série Espelho, Espelho Meu. Um conjunto de aulas preparadas sobre os sentimentos. Sentimentos fáceis, difíceis, mas que Deus nos ajudou a compreendê-los. Hoje vamos falar sobre esperança. Um conjunto de alívio, conforto, alegria. Mas o que é esperança? É o desejo de algo que queremos realizar. E o que queremos? Brincar, comer doces, dar um abraço num amigo muito especial. Desejamos que a vacina contra o coronavírus chegue logo para que a gente possa voltar para a escola, sair de casa. Bem, o que podemos desejar e ter a certeza que vai se realizar? É a presença do nosso Jesus conosco. E olha só, vou contar um segredo para vocês. Mesmo depois desta vida aqui, nós podemos ter a esperança de que Ele sempre estará conosco. Vamos ver uma história que está lá no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos lá? Essa história nos conta que Jesus havia morrido há 3 dias. O corpo de Jesus estava no túmulo, coberto sobre uma pedra pesada. As mulheres que caminhavam com Jesus foram visitar este túmulo
E ao chegar lá, não encontraram o corpo de Jesus. Os anjos que ali estavam contaram para aquelas mulheres que de fato não estava ali o corpo, porque Jesus estava vivo. Elas, felizes, voltaram para contar essa boa notícia para os discípulos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, amigos de Jesus, fizeram uma viagem para Emaús. No percurso desta viagem, eles encontraram um homem que passou a fazer aquela caminhada junto deles. Sabe quem era? Era o próprio Jesus. Mas eles não reconheceram. Eles fizeram todo o percurso ao lado de Jesus. Falaram das suas tristezas, dos seus medos, o que ia acontecer sem o Mestre. Ficou tarde e os discípulos convidaram aquele homem para jantar com eles. E ele aceitou. O próprio Cristo partiu o pão, deu graças. E naquele momento os discípulos reconheceram que era Jesus. Felizes, porque Jesus ressurreto estava ali ao lado deles, eles deram graças a Deus por isso. Crianças, Jesus está sempre no caminho conosco e nunca nos deixa só, apesar dos nossos sentimentos. Jesus nos ajuda a compreender os nossos sentimentos. Jesus esteve com os discípulos no caminho e Ele está sempre conosco, nos momentos de alegria, tristeza, raiva, ira, inveja, nos desafiando a amar, a ter paciência. Que sejamos então parecidos com Jesus, que a gente possa olhar para o espelho e que a gente possa refletir a imagem de Jesus. Isso é difícil, mas vamos pedir ajuda para o Espírito Santo a nos tornarmos mais parecidos com o caráter de Cristo. O que é isso, tia Lorena? É que a gente possa ter as características de Jesus, que o nosso espelho reflita a imagem de Jesus, que a gente possa ser mais parecidos com Ele. Esse é o nosso grande desafio. Vamos juntos? Não conseguiu? Não tem problema. Vamos pedir perdão e tentar de novo. Mas essa série possa nos desafiar a sermos parecidos com Jesus hoje e sempre. Um beijo, crianças, com muita saudade. Crianças, no final dessa série Espelho, Espelho Meu, gostaria de convidá-los a um movimento de oração. Fique à vontade para ficar de joelhinho ou unir as suas mãos ou só fechar os olhos. Mas vamos falar com Deus? Jesus querido, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos abençoou ao longo desta série, onde nós estudamos sobre os sentimentos. Obrigada, Jesus, por ter caminhado conosco. Obrigado por rir junto com a gente nos momentos de alegria, por chorar junto com a gente nos momentos de tristeza e por estar sempre pronto a nos ajudar com as nossas dificuldades. Muitas vezes não sabemos fazer o que é certo. Sentimos inveja, ira, preconceito e te pedimos, ó Deus, que possamos estar sempre prontos a amar, a ter paciência, a ajudar o nosso próximo. Obrigada por estar sempre conosco no percurso, no caminho. Obrigada por ser a nossa esperança em momentos difíceis. E quando nós não conseguimos, ó Deus, que possamos sempre pedir perdão e tentar de novo. Te pedimos, ó Deus, que possamos ter as características de Jesus, que possamos olhar no espelho e refletir a imagem de Jesus e seu caráter. Obrigada, Jesus, por essa série. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra foi proclamada e que assim seja, Senhor. Obrigada por nos usar como instrumentos Teus. Obrigada pelas crianças que ouviram e por aquelas que ainda serão alcançadas por este conjunto de estudos. Fica conosco sempre, ó Deus. Nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor e que o nosso espelho sempre, sempre reflita a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe. Compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá.
Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 19h30, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá. Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Então todos convidados. Abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe. Gente querida, eu tenho um aviso muito importante e eu preciso que você preste muita atenção nesse aviso. É o seguinte: o Conselho da Igreja da Vila reunido e estando atento a todas as nossas demandas e todas as coisas que têm acontecido no mundo, decidiu agendar uma provável volta dos cultos da Igreja da Vila para o dia 20 de dezembro. Se Deus assim nos abençoar e permitir, dia 20 de dezembro nós estaremos juntos. Estamos pensando como organizar isso, logo traremos mais informações sobre como será esse culto, mas eu queria que você já colocasse na sua agenda. 20 de dezembro, nós teremos um culto bem especial de Natal. Queremos poder estarmos juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor, obedecendo logicamente todos os protocolos de segurança. Agende, prepare-se, ore sobre isso e venha participar conosco no dia 20 de dezembro do nosso culto. Gente, nessa semana eu recebi a notícia do falecimento do Sr. Semildo. O Sr. Semildo é o pai da nossa irmã Esther. Estive com eles e depois de um tempo de luta com a sua saúde, o Sr. Semildo descansou. Claro que essa notícia pegou a todos nós de surpresa, bem como deixou a família muito triste. E não há outro recurso diante dessa situação a não ser orarmos. E antes de começar esse próximo sermão, eu queria orar por você, Esther, pedir a graça de Deus sobre a sua vida. E quero convidar todo o povo de Deus que está acompanhando a este culto neste momento, que ore comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da Esther. Pai querido, em nome de Jesus, nós buscamos o Senhor em oração mais uma vez. Agora com o coração apertado, entristecido pela passagem do seu Semildo. Obrigado, Deus querido, pela vida do teu servo, por tantas bênçãos que o Senhor trouxe à sua família e às pessoas que conviviam com ele. Obrigado a Deus querido, porque o Senhor sustentou a vida do seu Semildo em todas as coisas. E agora após o seu falecimento, eu quero pedir uma bênção muito especial do Senhor ao coração da esposa do seu Semildo, dos seus filhos, de modo especial ao coração da Esther. Visite a Esther, ó Deus, com graça e com cuidado. Que Esther tenha experiências profundas e significativas com o Senhor neste momento de dor. Console o coração da Esther, Santo Espírito.
Dê a certeza da vida eterna, ó Jesus. Que o olhar do Pai esteja sobre a vida da Esther. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Esther. Muito bem, queridos. Estamos encerrando mais uma série de mensagens. Essa série que tem o título Fique Bem. Nós não queremos, através dessa série, ignorar todas as coisas que acontecem no mundo. Muito pelo contrário. Nós estamos muito atentos a todas as coisas que estão acontecendo. Mortes, a pandemia, as inquietações a respeito do futuro, as dificuldades financeiras, tudo isso, os seus pastores estão atentos. Sim, nós acompanhamos os jornais e sim, nós sofremos por todas essas questões também. Mas o nosso desejo é que no meio dessas lutas, inquietações e dificuldades que nós estamos vivendo, a gente tenha um olhar novo para com a vida. O olhar da esperança, o olhar do contentamento, do olhar das possibilidades, na certeza do Deus que cuidou de nós até aqui, irá continuar a cuidar. Do Deus que cuidou de homens e mulheres do passado, que viveram situações tão difíceis e complicadas como nós estamos vivendo, e perceberam e experimentaram do cuidado de Deus. Que o testemunho dessas pessoas possam nos alcançar de uma maneira muito especial nessa noite e trazer a nós uma santa expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer, de tudo aquilo que Deus pode fazer através de nós e em nós. Às vezes a gente usa aqui no começo dos sermões, e a gente tem usado, o pastor Leandro usou, eu já usei também, e eu quero repetir esse uso, um poema do Vinícius de Moraes. Eu quero usar hoje um poema de uma música chamado Samba de uma Nota Só. Por que a gente volta para Vinícius? Porque a temática da alegria é uma temática importante nos textos de Vinícius de Moraes. E ele diz assim na canção Samba de uma Nota Só. Samba de uma Nota Só. Tom Jobim escreve assim: eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Eu já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota como eu volto para você. Vou contar com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, fica sempre sem nenhuma. Eu quero destacar esse último verso. E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, fica sempre sem nenhuma. Que coisa, né? O poeta parece dizer que quando nós desejamos todas as coisas ou muitas coisas, o que nos resta é nada nas mãos, ficamos sem nada. Essa série teve um propósito: ler com vocês uma carta muito especial. A carta que Paulo escreve às pessoas que moravam na cidade de Filipos e que havia se rendido ao nome de Jesus. Essas pessoas eram pessoas que viviam numa boa cidade, numa cidade segura, porque havia muitos militares morando ali, e também numa cidade rica, próspera. Era uma cidade que gerava uma estabilidade financeira de forma bem importante aos seus moradores, já que ela fabricava a cor púrpura. As roupas eram pintadas de cor púrpura na cidade de Filipos. Essa cidade, por ter essas características, era um ponto estratégico,
foi um ponto estratégico tanto do Império Alexandrino, de Alexandre o Grande, como do Império Romano. Ela fazia uma ligação entre a Europa e todo o mundo oriental. Era essa porta de entrada ou de comunicação, essa ponte de comunicação entre esses dois mundos. Ela é importante também para o cristianismo. Ela é a primeira igreja organizada por Paulo em Atos capítulo 16 na Europa. Lá se converteu uma mulher chamada Lídia. E Lídia é estratégica no ministério de Paulo por causa das suas posses. Ela pode, então, mandar algum tipo de sustento, de cuidado, de oferta para Paulo. E nós vamos ver no texto que, dentre tantas possibilidades de ofertas que Paulo poderia receber, a oferta de Filipos era uma oferta muito especial. Lembrando que esse cara que escreve essa carta está preso na cidade de Roma por ser um perturbador da paz. Quando ele pregou o evangelho, Paulo foi preso. E estar preso em Roma era diferente de ser preso nos nossos dias. Naquela situação especial, Paulo poderia ficar numa casa, acorrentado a um soldado romano, tendo ali um certo tipo de liberdade para realizar as suas tarefas, escrever cartas, evangelizar algumas pessoas, receber outras. Porém, a manutenção dessa vida na cidade de Roma dependia daquele que estava preso. Paulo tinha que levantar os seus recursos e os seus sustentos. Roma não iria lhe oferecer absolutamente nada. Por isso que agora, de uma maneira especial, Filipos tem uma igreja importante, os filipenses cristãos são importantes no ministério de Paulo, porque eles levantam uma oferta entre eles, entregam ao seu pastor Epafrodito e pedem para que Epafrodito leve essa oferta até Paulo na cidade de Roma. Lá, Paulo decide escrever uma carta, porque ele quer agradecer as ofertas recebidas, ele quer consolar os crentes de Filipos, porque eles estavam preocupados com Paulo, mas Epafrodito ficou doente na viagem, uma doença bem importante, quase chegou à morte, e Paulo precisa escrever dizendo, fiquem tranquilos, Epafrodito está bem, mas também para corrigir alguns erros, por exemplo, de relacionamento. Havia um problema ali de alguns discursos judaizantes na igreja de Filipos. Paulo precisa escrever uma carta de 4 capítulos, rápida, consolando, confrontando e agradecendo os filipenses por tanto cuidado que eles estão tendo com o apóstolo Paulo. Então nós temos uma carta breve, mas uma carta riquíssima. Lembre-se da situação de Paulo. E olhe o que ele escreve a partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver, contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que puder ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável, aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai
seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Que texto lindíssimo. Eu gosto de ler os finais das cartas de Paulo, porque elas começam a ter um tom bem pessoal. E aqui, nesse texto, depois de falar do Evangelho, depois de falar das relações interpessoais, de corrigir alguns erros da cidade de Filipos, da igreja da cidade de Filipos, Paulo, no capítulo 4, escreve um trecho bem pessoal. E aqui ele descreve uma alegria que não está baseada em situações, mas uma alegria que está situada nas ações de Deus na vida de Paulo. Não é uma alegria que nasce no coração do apóstolo, mas é uma alegria que nasce no coração de Deus, que se move lá dos céus em direção a Paulo aqui na terra e o enche plenamente de alegria. É ele quem vai tocar em Paulo, é ele quem vai redimir a Paulo, é ele quem vai salvar Paulo. E é isso que traz alegria ao coração do apóstolo. Eu queria dizer para vocês que essa é a verdadeira alegria do movimento de Deus em nossa direção. É por isso que, então, o tema da mensagem dessa noite é eu te contar um segredo. Um segredo que eu descobri aqui no texto de Paulo, que ele contou aos filipenses, que o Espírito preservou nesses últimos 2000 anos e que chegou para nós. É segredo, tá bom? É um segredo bem importante. E o segredo é a respeito do contentamento. É por isso que, então, Paulo vai falar, em primeiro lugar, que contentamento é uma disposição desejada e aprendida de vida. Contentamento é uma disposição que nós devemos desejar e aprender ao longo da vida. Eu vou destacar o versículo 12. Olha só o que ele diz. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vocês percebem? O termo que Paulo usa aqui é engraçado como ele diz o verbo aprendi. Porque se ele está usando esse verbo, é porque é uma disposição que não nasce no nosso coração, mas é algo que a gente vai construindo ao longo da nossa história. Se esse contentamento fosse um mero sentimento, nós não precisaríamos aprender, ele estaria inerente a nós. Mas mais ainda, se fosse só um mero sentimento, nós estaríamos à mercê da instabilidade do nosso próprio coração. Porque nem sempre estamos felizes, nem sempre estamos contentes, nem sempre estamos satisfeitos com as coisas que temos ou que somos. Mas se não só bastasse a instabilidade do nosso coração, Paulo precisa usar o verbo aprendi a viver contente, porque existe um movimento importantíssimo em nossa direção, usando todos os recursos possíveis para mostrar uma insatisfação em nós, ou provocar uma insatisfação em nós, para que de alguma maneira a gente passe a consumir produtos, pessoas. Vejam, é interessante como as mídias usam dessa ideia. Eles querem sempre mostrar algo que nós não temos e não possuímos, dizendo que nós precisamos destes elementos para sermos felizes e só então encontraremos contentamento. Existia uma época, nos anos 90, em que marca de cigarro podia fazer propaganda.
Eu sei que isso pode parecer estranho para as crianças, adolescentes, jovens de hoje, mas eu cresci, por exemplo, assistindo na televisão um homem saudável, com um grande chapéu de cowboy, vestido com as suas roupas de cowboy hollywoodiana, em cima de um cavalo viril forte, cuidando de uma grande fazenda, e terminando essa propaganda, ele acende um cigarro, dá um trago e diz que isto que é vida. E aí as crianças cresceram desejando fumar essa determinada marca de cigarro, querendo ter o estilo de vida desse sujeito. Tá, vamos para algo mais moderno. Vocês já perceberam como propaganda de carro sempre mostra um homem sereno dirigindo um carro ao lado de uma bela mulher com os seus filhos sentados, todos bem comportados no fundo, nos bancos traseiros, e ele diz: este é o carro para sua família. E aí você olha para sua família, uma família bagunçada, desajeitada dentro de um carro velho. E aí você diz: já sei, no dia que eu comprar esse carro, eu vou ser feliz como a família que está na propaganda das mídias. E hoje isso está sendo muito mais violento. Você já fez alguma pesquisa no Google sobre algum produto e começou a receber nas suas redes sociais a propaganda dessa viagem, deste produto que você simplesmente procurou? Sim, as mídias estão muito atentas ao nosso sentimento de insatisfação para nos vender algo. Na contramão da mídia, a Bíblia nos fala a respeito de uma prática espiritual que nos ajuda a desenvolver a ideia do contentamento. Quinta-feira última, nós celebramos no mundo cristão protestante o Dia de Ações de Graça. Um dia em que a gente move os nossos corações diante de Deus e coloca diante do Senhor todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E num cântico de gratidão, num movimento de gratidão, a gente quer lembrar o nosso coração do cuidado de Deus sobre nós. E quando fazemos isso, nós nos sentimos muito mais contentes. Aqueles que conseguem desenvolver o contentamento ao longo da sua vida, conseguem lidar com as mais variadas situações que lhe alcançam de forma madura. O meu coração não é movido pela impulsividade. O meu coração não é movido por aquilo que eu acho que vai me fazer feliz. O meu coração não é movido por um sentimento de desejo. Mas o meu coração é movido por um movimento do Deus que tem derramado bênçãos ao meu coração e eu sou grato. Eu estou contente com tudo o que Deus tem me dado. Paulo diz que ele aprendeu isso. E esse é o segredo de viver. Para você tentar entender isso de forma mais prática, preste atenção nesse gráfico. Olha que interessante. Eu quero primeiro, na primeira coluna, mostrar uma vida orientada pelo contentamento e como ela reage diante das situações da vida. E num segundo momento mostrar a vida desprovida de contentamento e como ela reage. Vejam só, uma vida orientada pelo contentamento diante de conquistas e realizações. Este coração é um coração grato. Quando algo lhe alcança, quando uma bênção é derramada, quando há qualquer tipo de conquista, seja material, emocional, intelectual, alguma promoção, qualquer coisa, ela tem um coração grato. Obrigado, Deus. Se eu recebi o que recebi, é porque o Senhor me abençoou. Para um coração desprovido de contentamento, quando algo lhe alcança, pode até lhe dar algum momento de satisfação e alegria. Mas aquilo continua gerando insatisfação, e nunca é o suficiente. Sempre quer um pouco mais. Quando problemas, adversidades chegam até nós, um coração que desenvolve contentamento, que tem uma vida orientada pelo contentamento, olha para o problema,
para a adversidade e permanece em pé perseverando. Ele não desiste, ele continua a lutar, ele continua a buscar. É alguém que confia no Senhor e então persevera ao longo da caminhada. Uma vida desprovida de contentamento diante dos problemas e adversidades parte para a murmuração. E ele começa a desenvolver no coração um sentimento de pena de si mesmo. Isso só acontece comigo. Essas coisas difíceis só chegam na minha casa. Tudo dá errado só para mim. Conhece alguém que fala assim? Posso ser sincero? Você já falou assim? Sim, a gente murmura ao invés de perseverar, em vez de lutar, em vez de continuar. Problemas e adversidades chegam a todos nós. Invariavelmente, faz parte da vida. Como é que você vai reagir diante desses problemas? Murmurando, gerando amargura, ou perseverança, que gera confiança em nosso coração, confiança em Deus? Diante do sucesso de outros, um coração que desenvolve contentamento sente alegria. Ele olha para as vitórias do seu irmão, do seu amigo, das pessoas próximas a si e diz: uau, que coisa boa! Deus abençoou essa pessoa, que coisa incrível! Mas quem não tem contentamento no coração, olha para essas pessoas que vencem na vida ou que têm algum privilégio na caminhada e olham com muita inveja. Tem um texto bíblico bem interessante, que ele diz: chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Não precisa responder, mas pense, o que é mais fácil para você? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Não é estranho que às vezes a alegria dos outros provoque em nós pontinhas de inveja, de insatisfação com a nossa vida, ao invés de gerar alegria em nosso coração? E diante das possibilidades e oportunidades da vida, aquele que tem contentamento no coração, antes de tomar qualquer decisão, ora e pede orientação a Deus. E Deus vai dar a orientação correta. Quem vive uma vida de descontentamento diante das oportunidades que a vida lhe oferece, diante das possibilidades, toma decisões trocando os pés pelas mãos e toma reações precipitadas, de forma obstinada e insubmisso àquilo que Deus diz. Mas é uma oportunidade tão boa, Lê. Mas essa oportunidade vai contra a vontade de Deus. Mas eu vou ganhar algumas coisas, eu vou ter alguns benefícios. Mas essa oportunidade vai contra a vontade de Deus. Então é não. Uma pessoa descontente jamais perguntaria: será que isso é da vontade de Deus? Ela simplesmente quer ter, por ter. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver. Não é receber todas as oportunidades, não é correr de forma obstinada atrás de possibilidades de vida, mas é viver contente em toda e qualquer situação. Em segundo lugar, Paulo fala a respeito do segredo, o segredo do contentamento, o princípio do contentamento, dizendo que ela é uma decisão de uma postura de simplicidade. Antes de continuar, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Paulo não está dizendo aqui a respeito de um voto de pobreza. Ele não está dizendo que a gente precisa ter esse voto e viver a vida de pobreza. Não. Ele está falando aqui de simplicidade na vida diante da pobreza e da riqueza. Versículo 12. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura.
Paulo experimentou as duas situações. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ao longo da vida do apóstolo Paulo, ele experimentou todas as situações possíveis. Ele sentiu fome em algumas situações, é bem verdade. Mas em outras, ele experimentou de fartura. Não é engraçado que as nossas vidas são marcadas por esses extremos? Há momentos em que a gente vai muito bem e tudo funciona perfeitamente. E, por exemplo, na igreja, às vezes eu recebo notícias de pessoas que estão prosperando e elas me procuram e dizem: Ale, ore a Deus, agradecendo por tantas coisas boas que Ele tem me dado, e a gente se ajoelha e ora e agradece. Mas é bem verdade que eu já tive experiências dessas mesmas pessoas virem em outras situações e dizerem: Ale, ora por mim, por favor. Eu estou passando por algumas lutas e dificuldades financeiras, e nós ajoelhamos e oramos juntos. A vida é feita dessas situações. Porém, somente um estilo de vida orientado pela simplicidade pode minimizar as dores mais reversas que a vida pode nos oferecer. Quando eu estou em fartura, eu mantenho o meu estilo de vida simples. Quando eu estou na necessidade, eu mantenho o estilo de vida simples. Na fartura, eu vivo contente. Na necessidade, eu vivo uma vida de dependência. Talvez não sejam momentos de compras grandes, não sejam movimentos de viagens extraordinárias. Cuidado, mantenha estilo de vida simples. É interessante que Deus deu algumas leis no Antigo Testamento e a gente normalmente ignora essas leis porque a gente fica com a letra fria e se esquece do princípio. Existe uma lei no Antigo Testamento que fala sobre como viver na fartura e na necessidade. Era uma lei que dizia mais ou menos assim, numa palavra muito simples: quando o fruto da sua videira cair ao chão, você não vai colher. Deixe esse fruto ali. E se o fruto crescer além da sua cerca, um galho crescer e der frutos além da sua cerca, você não vai colher. Deixe esse fruto ali. Porque esse fruto, além da cerca, e esse fruto que está ao chão, é um fruto para o pobre, para o viajante e para os necessitados. Essa lei tem duas frentes. A primeira frente é para o rico, dizendo a ele, para ele colher só o que lhe é suficiente. O que lhe é suficiente? O fruto que está no pé da videira. Mas também é uma frente para o pobre, dizendo: o que lhe é suficiente é esse fruto que cresce além da cerca, é esse fruto que está ao chão. Colha-o e coma-o. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Quando eu estou farto, eu tenho um coração satisfeito. Não por sempre querer mais, mas por aquilo que Deus tem me dado. E tomo cuidado e tenho atenção para aquele que é pobre e necessitado, permitindo que ele tenha experimentos importantes a respeito daquilo que eu iria colher. E quando eu estou necessitado, eu tenho movimentos também de colher do fruto da videira e experimentar do cuidado de Deus na minha vida através da ação de pessoas que têm demais e conseguem compartilhar comigo. Eu preciso dizer uma coisa séria. Se você constrói a sua identidade a partir da sua riqueza,
você vai entrar em ruínas. Em ruínas. Porque o que você está se identificando como pessoa é algo muito instável e passageiro. Se você também está construindo a sua identidade através da sua pobreza, você está construindo num lugar muito ruim. E se limitando às novas possibilidades. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. E o contentamento se dá em nós, através de uma vida de simplicidade e não de esbanjamento. Mas em terceiro e último lugar, a vida de contentamento vem através de uma confiança inequívoca no Senhor. Paulo diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo 19 e 20 ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. À luz da lógica consumista que entrou dentro das igrejas cristãs evangélicas, tanto norte-americanas como brasileiras, este versículo, tudo posso naquele que me fortalece, se tornou um versículo muito mal interpretado. Porque então a pessoa deseja algo e ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a vida está soprando ao contrário, ele diz, eu posso todas as coisas que me fortalece. Como se esse versículo fosse um cheque em branco a ser preenchido por nós, dizendo, Deus, pague a conta, o Senhor pode todas as coisas, é problema seu. Não, esse texto não está dizendo a respeito disso. A verdade contida nesse versículo é a verdade de que Deus sempre estará presente e disposto a nos fortalecer ao longo do caminho. Se você está passando por farturas, Deus está te abençoando e te fortalecendo na caminhada. Se você está passando por lutas e dificuldades, é Deus quem está presente na sua vida, te fortalecendo na caminhada. O princípio é o do contentamento. Eu estou contente no que Deus está fazendo na minha vida. Eu lia Filipenses e eu ficava indignado às vezes com Paulo, dizendo, pô, esse sujeito é muito ingrato. Porque a igreja de Filipos o abençoou ricamente. E apesar de tê-lo abençoado, Paulo só no final da sua carta é que agradece aqueles irmãos dizendo, é o seguinte, eu não procurei muito isso não. Eu não fiquei atrás de ofertas. É verdade. Paulo plantou várias igrejas, evangelizou muitas pessoas. E a única oferta que há registro que ele recebe de bom grado é a oferta dos filipenses. Isto porque Paulo estava treinando o seu coração em direção ao contentamento. Paulo precisava se treinar a respeito disso. Paulo precisava aprender sobre isso. E é muito interessante que quando Paulo escreve a respeito de gratidão àquelas pessoas, ele diz, eu me alegro no Senhor pela vida de vocês. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês. E ele termina no versículo 20 dizendo que toda honra e toda glória sejam sempre dadas ao Senhor. Paulo precisava aprender o segredo do contentamento. E esse segredo é uma confiança inequívoca no Senhor, que irá cuidar de nós. Gente querida, eu não sei como vai ser 2021. Talvez ele seja um ano um pouco complicado, se não muito complicado. Mas uma certeza eu tenho, que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto para as águas de descanso. É Ele quem refrigera a minha alma. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolarão. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do teu altar de graça e pedir que o Senhor venha nos abençoar grandemente com um grande milagre, que é o milagre do contentamento. Desenvolva em nós, ó Deus, a alegria e a satisfação por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E assim, quando estivermos vivendo na fartura, que sejamos generosos. Quando estivermos vivendo nas dificuldades, que a gente receba de pessoas generosas o teu cuidado para com as nossas vidas. E que no meio disso tudo a gente tenha certeza do teu cuidado para com as nossas vidas. Abençoe a vida da Igreja da Vila. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz.
Vão em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa semana. Saudades. Deus os abençoe.